A OMS, ela trata a solidão como um fator tão grave quanto a obesidade para o agravamento de quadros de saúde. Por quê? Porque quando a pessoa está sozinha, ela consome mais álcool e drogas, ela come mais açúcar e gordura, ela vive uma vida mais sedentária, ela tem um sono mais deficitário, ela tem comportamentos de risco com muito mais facilidade, ela se expõe a comportamentos de risco. E fora isso, existe uma associação direta entre solidão e quadros degenerativos, neurológicos, e uma disfunção cardiorrespiratória, cardiovascular, que também se agrava nos quadros de solidão. A solidão que a gente está pintando nesse primeiro momento da palestra é uma solidão pesada, negativa, né? Desinteressante. A gente vai chegar no momento otimista, tenham fé. Tá? Essa solidão que a gente está falando é a solidão do abandonar a si mesmo. Tá? A solidão patológica é o momento em que as pessoas elas vão se desprender da própria realidade, do interesse de viver. Né? Isso vai ser marcado por um isolamento, não é mais um afastar-se, mas é isolar-se, né? Onde há uma privação de estímulos e uma exposição maior à vulnerabilidade, inclusive daqueles fatores que eu citei antes. Né? Privado de estímulos, a gente também vai se transformar em pessoas mais desinteressantes. E a gente vai se transformar em pessoas mais desinteressadas para a vida. Então, se você está fechadinho, trancado dentro da sua casa, a vida não vai ser muito legal. Né? Não vai ser muito legal viver. É por isso que esse quadro é um quadro que está muito associado à depressão. Tá? O sintoma, muitas vezes, da solidão, a solidão ela é tratada como um sintoma volitivo, né? Assim, onde eu interpreto como uma opção. Não, eu sou sozinho porque eu quero. Eu estou sozinho porque eu quero. Essas pessoas elas estão negando o imperativo categórico da doença, né? Onde muitas vezes a coisa ela está já imposta, mas ela não consegue perceber que ela está sob o jugo de um sintoma maior. Né? Muitas vezes elas vão adotar uma estratégia de esquiva diante do assédio do outro, e elas vão também assumir posturas de nulidade e de obsessão. São aquelas pessoas que vão ficando cada vez mais sistemáticas, cada vez mais difíceis, e aí elas vão, inclusive, sendo esquecidas, né? Se a pessoa vai ficando chata, ela vai ficando apartada mesmo. O outro, ele pode ser interpretado também como a origem do risco ou do conflito. Então, eu não quero me relacionar com o outro porque a minha memória do outro, a minha referência para o outro, é a referência daquele que me gera problema. Então, eu vou ficando cada vez mais afastado dele, e disso derivam os quadros fóbicos. A agorafobia, né, que é o medo da multidão. A própria síndrome do pânico, muitas vezes, ela faz com que a pessoa ela tema uma exposição social. E todos os quadros fóbicos que estão relacionados à solidão vêm disso. E aí tem uma coisa interessante que, muitas vezes, o argumento do solitário é querer um tempo para si. Né? E aí o Christian Dunker ele aponta 3 faces daqueles que solicitam esse tempo para si. O primeiro é o depressivo, que ele precisa de um tempo para ver se ele consegue acessar o desejo, né, para poder se conjugar com o outro. Ele quer ver se ele consegue entrar no clima de conviver com o outro. Né? Só que aos poucos o que acontece é que a energia dele vai escoando, junto com o tempo. Né? E assim, o tempo que ele precisa, na verdade, ele já está tendo aos montes. Né? É como se ele meio que dificultasse o contato com o outro, ele entendesse como algo mais difícil, mais complexo. E aí ele vai tendo uma postura que é uma postura de evitação, o depressivo. O obsessivo, ele já precisa de um tempo para poder se diferenciar do outro. Uns com tanto, outros com tão pouco. Ele já está tão misturado com o outro, as coisas elas já participam tanto,
A fronteira entre o eu e o outro é tão tênue que ele precisa cessar esse preenchimento excessivo que eles têm ali de uma forma mútua. E o último são as mães. As mães precisam de um tempo para si. Quanto menor a criança, quanto menor a cria, mais elas requisitam esse tempo para si, né? Por quê? Porque elas precisam de alguma forma se ver além de mãe. Elas têm de alguma forma perceber que elas não vão ter alguém para depender, alguém que exija, alguém da qual ela tenha de se responsabilizar para poder estar vivo. Esse peso, essa responsabilidade é muito grande e isso vai fazendo com que elas fiquem desejosas desse tempo. Em todos os 3 casos são olhar mais de perto, olhar com mais responsabilidade se faz necessário, porque isso de fato pode abrir janelas para quadros patológicos mais severos, tá? E em última instância a gente tem o suicídio. O suicídio, ele é o resultado da solidão patológica num grau exacerbado, num grau insustentável. A pessoa ela não consegue mais suportar a ideia da solidão e ela também não consegue compreender funções positivas para a solidão. Então, ela vai tentar se adaptar a uma realidade, nem que seja morrendo, né? Ao morrer, ela vai tentar dar um significado diferente para a vida. É claro que não é uma boa saída, tá, gente? Mas talvez naquela criatura, naquele indivíduo, seja o jeito que ela tenha conseguido viver. Esse é um tema denso, profundo, que eu só trouxe aqui como uma citação, porque é necessário, mas isso aqui renderia muito mais para a gente.